comissão especial que vai analisar pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff deve ser criada ainda esta semana. E pedido de prisão do ex-presidente Lula será analisado pelo juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná. A data da decisão ainda não foi definida. E esta edição destaca também: pelo menos 3 milhões de pessoas protestaram neste domingo contra a corrupção e a favor do impeachment da presidente Dilma Rousseff. As manifestações acirraram a crise política e repercutiram aqui no Congresso. Projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados institui uso de uniforme padronizado nos presídios brasileiros. Segunda-feira, 14 de março, o Jornal da Câmara começa agora. Boa noite. A semana começa com a perspectiva de muitas manobras para impedir as votações no plenário. O maior destaque poderá ser a eleição da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A gente conversa agora com a repórter Paula Bittar, que tem as informações. Paula, boa noite. Enquanto não for definida essa comissão, a comissão especial do impeachment, a Câmara fica sem votar nada. Olha, é possível que sim, com uma ou duas exceções. Boa noite também a você, Jaciene. E a gente vai ver muita movimentação no plenário, sim, com vários discursos tratando aí da manifestação do dia de ontem. Parlamentares, por um lado, exigindo a criação da comissão especial para analisar o pedido de impeachment e, por outro lado, combatendo toda a tese do impeachment. A gente vai ter uma pauta de votações muito parecida com a pauta da semana passada, justamente por conta já dessa movimentação de tentar impedir as votações em plenário, mas pode ser que haja uma exceção aí para uma proposta que trata de dívidas de estados e municípios com o governo federal. E a gente vai saber mais da semana do plenário na reportagem. A oposição vem obstruindo as votações enquanto a Câmara não retoma o debate sobre o impeachment. No ano passado, os deputados chegaram a eleger uma comissão para analisar o pedido, mas a eleição acabou suspensa pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeitou a possibilidade de voto secreto e de chapas alternativas para compor o colegiado. Nesta semana, os ministros deverão julgar os recursos apresentados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, contra a decisão do Supremo. A partir daí, os deputados poderão definir os integrantes da comissão e dar início ao processo. Não tem nada mais importante a votar do que a instalação da comissão processante e, uma vez instalado, nós aí podemos continuar votando as matérias. Mas o próprio governo não manda para cá uma matéria que realmente venha a resolver os problemas do país. A oposição, a única coisa que eles enxergam nesse momento é o golpe, através do impeachment ou através de qualquer outra possibilidade de golpe. E enquanto não acontecer a possibilidade do golpe, eles vão obstruir, porque eles não têm compromisso com esse país, não têm compromisso com os projetos que estão em apreciação. Nós temos uma quantidade imensa de projetos a ser apreciados na casa. O próprio governo vem obstruindo algumas votações. É o caso do projeto que suspende o cálculo do montante das dívidas de estados e municípios com o governo federal. O objetivo da proposta é obter juros menores para o pagamento da dívida. O governo ainda tenta negociar o tema e a oposição se dispôs a abrir exceção e votar logo o texto. Nós já prorrogamos 3 vezes. O plenário da Câmara quer que haja uma negociação envolvendo o indexador, não é o prazo, não é o alongamento de uma dívida que corre a juros escorchantes. O governo está conversando com os governadores para alongar esse débito para 20 anos, os governadores estão compreendendo e, lamentavelmente, o deputado Espiridão Amin, que é um deputado que eu respeito, está querendo, através de um decreto legislativo, dar um prejuízo ao Brasil de 300 bi. E nós, da base do governo, não vamos deixar. Ainda na pauta estão propostas de emenda à Constituição, como a que aumenta os recursos federais investidos em saúde e a que permite que universidades públicas cobrem por cursos de pós-graduação lato sensu. Acontece que esse curso de extensão lato sensu, as universidades no dia a dia já fazem, só que os senhores reitores respondem por processo, porque são acionados pelo Ministério Público quando fazem essa cobrança. Então, hoje há um entendimento, inclusive do próprio governo, que não coloca recursos para esse tipo de demanda que surge nas universidades em todo o país, ou seja, o MEC não repassa recursos para essa finalidade. Então, as universidades têm, óbvio, que fazer
cobrança para poder oferecer esses cursos de extensão nas suas universidades, e nós aqui, legisladores, temos que legislar para não permitir com que esses senhores reitores das universidades sejam prejudicadas, ou seja, sejam responsabilizadas de alguma forma por uma ação que a legislação não os ampara. Bom, Paula, voltando a falar de impeachment, o Supremo julgando os recursos do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, a eleição da comissão especial que vai analisar o processo, se abre ou não o processo, já pode ocorrer na quinta-feira? É possível, sim. O próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, já alertou para que os deputados fiquem mais tempo nessa semana em Brasília, já que tradicionalmente a maioria dos parlamentares volta para os seus estados de origem já a partir da quinta-feira à tarde. E agora há pouco o presidente Eduardo Cunha deu uma entrevista aqui no Salão Verde em que reafirmou a intenção de votar, de eleger essa comissão ainda nessa semana. Vamos ver a fala do presidente. Com a decisão do Supremo, nós vamos tocar com celeridade, até porque nós temos a obrigação de fazê-lo, até para que digamos assim, diga que está se obstruindo um processo desse. Então, esse processo ele tem que se encerrar, ele tem que andar, ele tem que encerrar. Vai ter que ter alguma eleição de qualquer maneira na quinta-feira, né? Se o Supremo decidir como decidiu em dezembro, terá que se eleger ou tentar se eleger a nova comissão. Se o Supremo rever a posição, de qualquer maneira tem um complemento da comissão que não foi eleita aquele dia. Então, de qualquer maneira, terá uma eleição quinta-feira. Bom, Paula, é bom a gente lembrar que o papel da Câmara é dizer se haverá ou não o processo de impeachment. A Câmara não faz o julgamento, né, se deve haver ou não o impeachment. Agora, acontecendo a eleição da comissão especial, quais são os próximos passos desse processo? Exatamente, como você falou, o papel dos deputados é dizer se tem motivo para abrir o processo, mas quem julga é o Senado. Falando aqui dos prazos da Câmara, depois de eleita a comissão, ela é instalada com 65 integrantes e são eleitos presidente e relator da comissão. A partir daí, a presidente Dilma Rousseff tem um prazo de 10 sessões do plenário para apresentar a sua manifestação, que é uma espécie de defesa preliminar. Depois disso, são mais 5 sessões do plenário de prazo para que a comissão especial possa votar o parecer a favor ou contra a abertura de processo de impeachment. Aí, votado esse parecer, ele segue para o plenário da Câmara. O presidente Eduardo Cunha já fez uma previsão aí que esse momento da comissão, essa análise na comissão especial deve durar até 45 dias. Passando isso, vai para o plenário da Câmara, onde 342 deputados têm que se manifestar favoráveis à abertura do processo de impeachment para que, de fato, seja aberto esse processo, para que, de fato, seja enviado o processo para o Senado Federal, que daí faz o julgamento propriamente dito. Ou seja, se conseguir essa quantidade de votos, aí sim a Câmara está dando autorização, né, Paula, para que haja aí o processo de impeachment. Exatamente. Agora, esse assunto de impeachment deve movimentar muito a Câmara essa semana, saindo aí a decisão do Supremo, deve ter a eleição da comissão especial e ainda a eleição de presidente, de relator da comissão especial. A Câmara pode votar ainda outros projetos, além desse projeto da dívida dos estados e municípios com a União? Pode votar, sim, mas a expectativa realmente não é muito grande. A previsão para amanhã é dessa análise do projeto que trata das dívidas dos estados e municípios com o governo federal. Na quarta-feira já tem deputado pedindo que não seja feita nenhuma sessão com votações, justamente para que os deputados possam acompanhar o julgamento do Supremo Tribunal Federal com relação aos recursos apresentados pelo presidente Eduardo Cunha. E na quinta-feira a expectativa é realmente da eleição da comissão especial. A gente tem uma proposta aí de emenda à Constituição, que é essa que aumenta os recursos da área da saúde, que pode vir a ser votada de fato nessa semana, já que havia um compromisso dos líderes de votar essa proposta na semana passada. Mas mesmo essa é um pouquinho difícil, já que o debate deve girar todo em torno da questão do impeachment. Mesmo com essa questão da obstrução, né, Paula? Exatamente. Com a obstrução, havia o governo... esse acordo para votar essa proposta. Havia um acordo para votar a proposta, o governo se comprometeu a votar na semana passada, mas a gente teve a obstrução da oposição, o governo também não tinha tanto interesse nessa proposta, então vamos ver como é que fica essa questão nessa semana. Tá certo, Paulo. Muito obrigada pelas informações. Imagina, boa noite. Boa noite. As manifestações contra a corrupção e pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff levaram pelo menos 3 milhões de pessoas às ruas neste domingo, segundo cálculos da Polícia Militar. Na semana em que pode ser instalada a comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, os protestos esquentam ainda mais o clima político aqui no Congresso. Veja agora como o assunto repercutiu entre os deputados.
As manifestações deste domingo foram as maiores já registradas contra o governo Dilma. Além da presidente, também foram alvos constantes dos manifestantes o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT. A Polícia Militar de vários estados contou 3.600.000 pessoas nas ruas do país. Já os organizadores falam em quase 7 milhões de pessoas. Os protestos aconteceram em mais de 300 cidades. Nesta segunda-feira, deputados repercutiram o impacto das manifestações na pauta política do Congresso Nacional. O povo fez a sua parte e agora a mensagem está entregue aqui aos congressistas. Vamos, portanto, fazer a nossa parte. Aqueles que ainda, porventura, estejam em cima do muro, desçam do muro. PMDB? Não só o PMDB, partidos da base do governo, que tem vários parlamentares que são a favor do impeachment e outros não são ainda, está na hora de tomarem decisão. Nós entendemos que qualquer tentativa de justificar o processo de impeachment a partir do fato de que as pessoas saíram à rua para protestar é o mesmo filme que o Brasil assistiu em 64, que assistiu em 54 e que não pode se repetir agora, que é a quebra do Estado democrático, que é você atingir a democracia sobre uma justificativa de que você precisa ouvir a voz das ruas. As vozes das ruas se ouvem com o voto, na eleição. E o pedido de prisão preventiva do ex-presidente Lula será analisado pelo juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal do Paraná. A 4ª Vara Criminal de São Paulo, que recebeu a denúncia contra o ex-presidente, transferiu nesta segunda-feira a decisão para a Justiça Paranaense, responsável pela investigação dos crimes revelados na Operação Lava Jato. Não há data para o juiz Sérgio Moro julgar o pedido. De um lado, a defesa do acesso ampliado à cultura, do outro, a defesa da propriedade intelectual e do direito de subsistência dos artistas. A polêmica foi debatida na Comissão Especial da Câmara, que analisa a reforma da legislação de direitos autorais no Brasil. A Comissão de Reforma da Legislação de Direitos Autorais analisa o projeto de lei que isenta os órgãos públicos e as entidades filantrópicas do pagamento devido aos criadores de obras literárias, artísticas ou científicas. Outras 50 propostas sobre o tema foram apensadas ao projeto. O desafio é garantir o acesso à cultura e, ao mesmo tempo, meio de subsistência aos autores. O pesquisador e doutor em Direito Alan Rocha defendeu a reforma da atual legislação, que é de 1998. Alan argumenta que os direitos autorais devem ter o mesmo peso do direito ao acesso à cultura. Não é para excluir a proteção, é para isentar, criar espaços de liberdade cultural, que são espaços de formação cultural. Que espaços seriam esses? Espaços, por exemplo, o espaço educacional. No espaço educacional, eu vejo que não é possível você haver restrições, até porque você pode a liberdade cultural, a liberdade de ensino, a liberdade de criatividade. E mais, o acesso à cultura, ele não é inimigo dos direitos culturais, ele retroalimenta. Mas para o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, José Carlos Costa Neto, a atual legislação deve ser preservada. Segundo ele, os autores precisam ter meios de subsistência. Eu entendo que respeitar a cultura é você proteger e gerar os direitos devidos aos criadores da cultura, que são os autores. Não adianta limitar os direitos deles, porque eles vão receber menos e cada vez vão poder sobreviver menos com os direitos que eles têm. A relatora da proposta deve apresentar um parecer em abril, mas antes quer ouvir e chegar a um acordo com os parlamentares da comissão sobre o texto. Isso vai ser um grande avanço para os autores, para os usuários, que vão ter mais transparência e vão saber quanto devem pagar e o outro vai saber quanto recebeu. Isso é importante para poder cobrar suas associações, para poder o escritório ter mais transparência e poder cobrar os usuários de uma forma muito aberta para toda a população. E você vai ver depois do intervalo, turistas estrangeiros podem precisar contratar seguro de atendimento médico para entrar no Brasil. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Turismo. E você vai ver também. Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova projeto que prevê uso de uniforme padrão nos presídios brasileiros. A gente volta já.
Na próxima sexta-feira entra em vigor o novo Código de Processo Civil, que altera bastante a forma de atuação de juízes, advogados e de quem recorre à justiça. Por exemplo, se antes era preciso esperar até 2 anos para se pedir formalmente um divórcio, agora o pedido pode ser feito a qualquer momento. Mas as novas regras não agradaram a todos e antes mesmo de começarem a valer, alguns pontos do novo código já foram alterados. O texto original do novo Código de Processo Civil acabou com um filtro, por assim se dizer. Antes de serem enviados ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, os recursos dos advogados passavam por uma análise prévia. Se não cumprissem todos os requisitos, eram rejeitados, o que leva tempo. Por isso, o Congresso quis cortar essa etapa, mas os ministros do STF e do STJ reclamaram e o Congresso voltou atrás. Isso aí ia jogar aqui para o Supremo mais 300 mil processos, ia abarrotar o Supremo, aí o Supremo ia ficar mais lento do que está. Com isso, iam paralisar todos os processos aqui no Supremo. O Supremo tem coisas muito mais importantes para ficar julgando, essas coisas podem ser resolvidas lá mesmo nos estados. Essa discussão toda é tão complexa que até mesmo uma simples mudança pode trazer um impacto imenso. Por exemplo, o texto original do Código de Processo Civil trazia uma determinação muito clara. Os juízes decidirão os casos em ordem cronológica, ou seja, primeiro os mais antigos, depois os mais recentes, exceto em alguns casos. A ideia também foi muito criticada, então deputados e senadores incluíram a expressão preferencialmente nessa ordem. A inclusão foi aprovada no Senado e na Câmara, mas não sem oposição. Você tem processos que estão tramitando há muitos e muitos anos e não sai uma decisão sobre aquele processo, e você tem outras matérias que tramitam num curto espaço de tempo e a decisão já vem. Existe um forte lobby em relação aos tribunais para que interesses específicos possam ser colocados em votação. Pode parecer que essas alterações deixaram um novo código com cara de antigo, mas para o especialista o novo texto é um avanço. O código contém mecanismos que adaptam o processo a uma realidade dessa era tecnológica que nós vivemos hoje. Se a rapidez for alcançada como previsto, todo cidadão será beneficiado, o jurisdicionário de uma maneira geral, a própria estrutura do Poder Judiciário se sentirá naturalmente mais realizada com a possibilidade de entregar uma prestação jurisdicional mais rápida e mais eficaz. Todos os presos em estabelecimentos penais no Brasil poderão usar uniformes com modelos padronizados. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Segurança Pública da Câmara. A lei já prevê o uso de uniformes pelas pessoas detidas nos presídios brasileiros, mas a falta de uma regra obrigatória e a dura realidade do sistema penal faz com que essa previsão seja descumprida na maior parte do país. Um projeto de lei, já aprovado em uma comissão da Câmara, determina o fornecimento de uniformes dentro de padrões a serem estabelecidos pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária. O uniforme deverá ser apropriado ao clima, fornecida em quantidade suficiente para assegurar a boa saúde do preso e não poderá ter caráter vexatório. Os presos provisórios terão direito a uniforme diferenciado. Nas saídas autorizadas do presídio, os presos poderão usar suas próprias roupas ou uniforme que não chame a atenção. O relator, que teve o parecer aprovado quase por unanimidade, explica a importância das regras. É preciso que os presos estejam uniformizados. Por quê? Cada preso fica de uma maneira. É mais difícil, às vezes, para um agente penitenciário. Então é preciso que se tenha uma visualização desses presos, para que presos também, em dias de visita, não sejam confundidos com pessoas que vão vestidas de maneira parecida. Só o deputado delegado Valdir apresentou uma mudança ao texto, prevendo que os presos terão que pagar pelo próprio uniforme. Hoje, os presídios estão em situação precária. Você não vê locais com higiene, com condições desses presos ficarem lá. E você criar mais um valor, só dar uniforme, não tem jeito. Você tem que achar uma fonte de renda. E essa fonte de renda seria o próprio preso pagar trabalhando. Aqueles presos que não têm condições, o Estado pode arcar. Mas boa parte dos presos tem condição de arcar. E você coloca nos próprios estabelecimentos penais uma fábrica têxtil para a fabricação desses uniformes. O projeto será analisado ainda pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. Se aprovado, segue para o Senado.
Aqui na Câmara, a Frente Parlamentar Mista de Apoio Integral às Pessoas com Doenças Raras realizou um seminário para debater políticas públicas de inclusão dos portadores dessas doenças. A Frente Parlamentar promoveu o seminário com o objetivo de discutir o fortalecimento de uma rede de apoio formada pela sociedade civil organizada e pelo poder público para pensar políticas públicas e melhorar a assistência prestada às pessoas com doenças raras. Hoje, apenas 25 das 7.000 doenças raras são atendidas pelo Sistema Único de Saúde. Estiveram presentes no evento portadores de doenças raras, parlamentares e profissionais ligados à causa. A portadora de doença rara e servidora pública Carolina Ferreira comentou as dificuldades enfrentadas. Uma das maiores dificuldades é a falta de informação. Então, não é fácil você encontrar profissionais de saúde que entendam da doença. Então, muitas vezes, eles, por falta de conhecimento e por falta de correr atrás de informações, acabam indicando tratamentos errados, que pioram a situação. Durante o seminário, o representante do Ministério da Saúde expôs as ações que o órgão vem desenvolvendo para atender essas pessoas. Já a deputada Mara Gabrilli, presidente da Frente Parlamentar Mista de Apoio Integral às Pessoas com Doenças Raras, lamentou os problemas enfrentados pela falta de protocolos de atendimento para essas doenças. A gente sabe que muita gente chega no posto de saúde e mandam embora para casa porque não sabe, nunca ouviu falar, não sabe do que se trata. E a gente tem aquele problema do diagnóstico precoce que acaba interferindo em toda uma vida de uma pessoa que tem doença rara e que a gente sabe que hoje não acontece. No entanto, a presidente da Sociedade Brasileira de Genética Médica lembrou que o que falta é colocar as políticas já aprovadas em prática. Na verdade, nós temos essa política já aprovada e publicada. A portaria foi publicada 2 anos atrás, mas ainda não foi implementada. Então, há vários serviços que já estão credenciados para serem serviços de referência, ou seja, prover o atendimento para essas pessoas, mas ainda não, isso não foi operacionalizado, então estamos esperando que essa portaria seja colocada em prática. Sabe aquele seguro para atendimento médico que você faz quando viaja para o exterior? Pois quem visitar o Brasil pode ter que adotar o mesmo procedimento. A Comissão de Turismo da Câmara aprovou um projeto de lei que exige dos turistas estrangeiros a contratação desse tipo de seguro para entrar no país. Em 2014, ano da Copa do Mundo, o Brasil recebeu mais de 6 milhões de turistas estrangeiros. Esse ano, o país tem outro evento para dinamizar o turismo, os Jogos Olímpicos do Rio. Quem vem nos visitar não é obrigado a contratar seguro de saúde ou de viagem. E se precisar de assistência médica, recebe atendimento no SUS. O Brasil é o único país com mais de 100 milhões de habitantes que tem um sistema de saúde público universal. Nós não temos nenhuma barreira à assistência do residente ou do turista. Então, qualquer pessoa que esteja no território nacional que precisar da assistência pública de saúde, por qualquer situação de urgência e emergência, ele tem um acesso. A Comissão de Turismo aprovou uma proposta que exige dos visitantes estrangeiros a contratação de seguro viagem para entrar no Brasil. Pelo texto, a regra vai ser obrigatória para estrangeiros com visto de trânsito, turista e temporário, observados acordos internacionais e a reciprocidade de tratamento para brasileiros. O seguro deverá cobrir despesas médicas em caso de acidente ou enfermidade, despesas odontológicas de emergência, medicamentos, traslado e regresso de corpo. Se o turista utilizar o Sistema Único de Saúde, o seguro deverá ressarcir o governo pelas despesas médicas. O relator na Comissão de Turismo apresentou uma emenda para estabelecer em R$ 90 mil o valor mínimo do seguro, que pelo texto original seria estabelecido pelo órgão responsável pela fiscalização do mercado de seguros. Assim como nós brasileiros, quando frequentamos um determinado país, somos exigidos de um seguro de saúde, estamos dando um tratamento recíproco para esses estrangeiros. Então nós estaremos aí, antes de mais nada, dando um tratamento recíproco para essas pessoas e também protegendo o Sistema Único de Saúde, que já está muito combalido e superlotado. Então a nossa ideia, visto que estamos aí às portas de uma Olimpíada e haverá de ter um ingresso muito grande de estrangeiros no nosso Brasil, impedirmos, não por um tratamento xenófobo, mas único e exclusivamente para proteger o SUS, que foi criado único e exclusivamente para defender a saúde dos nossos brasileiros.
O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Sistema Único de Saúde disse que esta é apenas uma das medidas necessárias para garantir que a saúde pública seja sustentável. Nós temos que aumentar a capacidade de financiamento do sistema. Nós temos que aperfeiçoar os mecanismos de ressarcimento de quem tem plano privado de saúde. São milhões de brasileiros, um terço da população que tem plano privado e muitas vezes utiliza o sistema público. Nós temos que criar mecanismo melhor de financiamento do sistema e temos que também viabilizar, né, o seguro-saúde, garantias para que quem vem conhecer nosso país, desfrutar da nossa hospitalidade, possa também contribuir para o sistema de saúde se ele precisar de assistência. Na Comissão de Relações Exteriores, o projeto foi aprovado com alterações apresentadas pela deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro. Ela sugere que o seguro-saúde seja substituído pelo seguro-viagem, que tem regulamento diferente dos planos de saúde convencionais. Mas a Comissão de Turismo não considerou esse texto. A proposta agora está na Comissão de Constituição e Justiça, que pode harmonizar o texto final com as alterações feitas nas outras duas comissões. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever as nossas reportagens, é só acessar a nossa página na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Tchau!